nosso primeiro episódio, eu tô aqui com o Fernando Souza, que é consultor, professor, palestrante de marketing digital, meu amigo também, Fê. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, ainda é uma honra, né, no primeiro episódio. Obrigado. Valeu. Fê, como que foi? Como que você começou? A gente vai dar algumas dicas, mas eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua carreira. Como você começou no marketing digital? Tá, comecei no marketing digital já tem um tempinho já, lá no início dos anos 2000, a gente estava fazendo as contas aqui agora, né, são 19 anos já de mercado. Eu comecei a trabalhar como boa parte das pessoas que começaram nessa época, desenvolvendo site, então fazia site lá no comecinho dos anos 2000. Paralelo a isso, trabalhava em um provedor de internet, na época ele se chamava Big Host, que era um concorrente do Terra, da Local Web e tudo mais. Nesse período também passei pelo Terra, depois fui trabalhar em agência. Comecei em agência trabalhando com direção de arte, né, fazendo direção de arte para web. Na época, direção de arte para web é algo muito próximo do que é um full stack hoje, porque você fazia layout, fazia HTML, fazia JavaScript, mexia num front page, que já era algo absurdo. Né, já era um trabalho homérico, só mexendo no front page. Passei por esse período como direção de arte, passei por algumas agências fazendo direção de arte para web, criação. Naquela época se fazia muito banner, né? Tipo, você pegava a demanda de 100 desdobramentos de campanha de banner e tudo mais. Depois fui trabalhar mais próximo de mídias sociais, fui trabalhar numa das primeiras agências de mídias sociais, aí coordenando a equipe de criação, montando o núcleo de criação. Foi onde eu comecei a me aproximar cada vez mais da área de mídias sociais, mídia e tudo mais. Que ano foi isso? 2006, 2007, mais ou menos. Tá? Então era o comecinho das mídias sociais. Lá a gente tinha basicamente os blogs, tinha o Orkut, Twitter estava nascendo ali, que inclusive foi uma das coisas que me aproximou bastante com o mercado de mídias sociais. Na época, como todo mundo que produzia conteúdo para internet e tudo mais, eu tinha um blog que falava basicamente de algumas coisas. Seu blog era bem famoso nessa época. Sim, sim. Antes de criar o Twitter Brasil, eu tinha um blogzinho pequeno lá que falava do meu dia a dia, falava de algumas coisas do universo de cultura, tecnologia e desenvolvimento, criação e tudo mais. E daí o Twitter começou a despontar, eu criei uma conta, comecei a conhecer uma galera e na época conheci duas meninas, a Raquel e a Gabriela. A gente se conheceu pela internet, falando sobre Twitter, e a gente viu que não tinha ninguém na época falando sobre Twitter, e o canal principal de tudo naquela época eram os blogs. Aí a gente falou, vamos criar um blog então para falar sobre essas mudanças, o que tem no universo de Twitter, e daí foi o Twitter Brasil, foi o primeiro blog a falar de Twitter em português. A gente começou a ter acesso de vários países de língua portuguesa, foi um dos maiores canais. Isso me aproximou bastante do universo de mídias sociais, e foi aí que eu fui trabalhar na Pólvora, que foi uma das primeiras agências de mídias sociais. Fiquei lá cuidando dessa equipe de criação, e daí a gente fazia muito blog, tipo, teve época de subir um blog por semana, por exemplo, né? E subir um blog por semana é de chegar ao briefing, desenvolver layout, conteúdo, estrutura e subir o blog. O que hoje demora 6 meses. Tipo isso, né? Vocês faziam em uma semana. Não que fosse a melhor coisa do mundo, obviamente, né? Fazer em uma semana que tinha muito suor, tinha noite virada, tinha um monte de coisa, mas era o principal canal da época. Isso me deu bastante experiência dentro desse universo de mídias sociais, e por causa do blog do Twitter Brasil, começaram a surgir alguns pedidos de palestra e tudo mais para falar sobre mídias sociais, para falar sobre Twitter, e principalmente dessa questão de blog, e daí eu comecei a dar algumas palestras falando sobre isso, e foi aí meio que onde começou minha trajetória como palestrante e consequentemente como professor. Depois disso eu passei um período curto sendo full focado pro blog, quando eu saí da Pólvora, e fazendo em paralelo o conteúdo do blog, já começando a gerenciar alguns projetos digitais.
Até que isso começou a virar uma demanda muito grande e esses projetos digitais não davam para ser sozinho, eu tinha que alocar a equipe e tudo mais, e foi onde eu criei a minha primeira agência. Nesse momento de criar a primeira agência, daí eu fui para uma estrutura física, Isso co-work, 2009 mais ou menos. Então só de agência aí, de empreender, eu tenho 10 anos já. E daí criei essa primeira agência dentro de uma estrutura de coworking. Coworking naquela época também era um bicho de sete cabeças, as pessoas não entendiam o que era direito e tudo mais. Daí fiquei um período solo nessa agência, né, solo, eu sendo o único dono e com funcionários, cheguei até 5 funcionários nessa estrutura. Depois fui para uma outra estrutura onde eu fui coordenar a equipe de mídia, a gente fez uma junção das duas agências e daí chegamos a 35 pessoas e tudo mais. Daí eu fui ser responsável pela área de mídia, que englobava mídias sociais, a parte de SEO, toda a parte de compra de mídia, on e off, e fiquei lá até 2014 e saí dessa agência para montar a minha consultoria, que é o meu negócio atual hoje, que é a consultoria que trabalha com a gestão aí de alguns clientes, né, auxiliando eles na parte de gestão de equipe, auxiliando eles com a parte de estruturação de processo e a parte de treinamentos também. Que é muito legal porque você teve a experiência, você viveu na prática empreender e montar um negócio digital, né? Sim, então, há 10 anos estou nessa. Inclusive, quando a gente foi abrir a Layer, a Letícia, minha sócia e eu, a gente sentou para conversar com você para ter essa sua consultoria, e foi muito legal. Muito legal. Mas antes da gente entrar Me orgulho bastante desse bate-papo, né? Sinal que estamos aqui. Sim. Parabéns para vocês também. Obrigada, Fê. Uma coisa que eu queria voltar um pouquinho, lá quando você começou a empreender mesmo, quando você montou sua primeira agência. Quais eram os principais desafios, assim? O que você se lembra que era muito dolorido na época? Eu acho que a gente tinha vários desafios. O primeiro desafio de mercado, né? Mídia social era algo extremamente novo, então era realmente um trabalho de cultivar o mercado, abrir portas, criar esse mercado. Então tinha todo um trabalho de mostrar para as pessoas o que era esse mercado de mídias sociais, que não era brincadeira e tudo mais, tal. Então tinha um trabalho de evangelização muito grande, que ainda continua, né? 10 anos depois, isso não tá muito diferente. Mas eu acho que esse já era um dos desafios e eu tive que aprender muito sobre como convencer, criar um pitch legal, né, para mostrar para esse cliente, esse potencial cliente, de que, olha, tem todas essas coisas aqui que são bacanas. Mas eu acho que esse não era a maior dor. Uma das coisas que eu tinha uma certa clareza quando eu fui empreender de comunicação eu entendo, de marketing entendo também, marketing digital, mídias sociais, porém eu não sabia nada de empreendedorismo, eu não sabia muito pouco de administração, eu sabia muito pouco de negócio. E eu acho que isso é uma dor bastante comum de quem empreende dentro do mercado de comunicação. Muitas vezes a pessoa tem uma base de comunicação, tem uma base de marketing, mas ela não aprendeu a empreender, né? E isso demanda algumas skills muito importantes, né? Porque quando você vai empreender, a menos que você tenha uma estrutura muito grande, você é o vendedor, você é o financeiro, você é o administrativo, o RH, e ser RH é bem difícil, né? Contratar pessoas é um desafio muito grande, rescindir contratos é um desafio maior ainda, né? Para você mandar alguém embora da sua estrutura é dolorido para os dois lados, tal. Então também tem um dom para fazer isso, bem feito, né? Para você não sair criando desavenças por aí, inimigos, né? Mas eu acho que esse foi a minha maior dor de preciso aprender a empreender. Na época, o que eu fui fazer? Eu fui procurar formação para isso. Eu fiz 2 cursos muito legais no Sebrae, um que chama Aprender a Empreender e um outro Empretec. E o Empretec é quase uma legião de seres humanos e que passam por uma formação muito bacana. E isso me ajudou muito. E eu vejo que isso é pouquíssimo comum entre os meus pares, entre as pessoas de mercado, a galera ir buscar a formação de empreendedorismo, buscar como estruturar um modelo de negócio. Isso eu acho que é o que falta para muita gente.
Tem uma coisa que eu percebo muito hoje em dia, não sei se faz sentido isso para você também, é que nessa época, 10 anos atrás, não tinha tanta informação como você falou. Sim. O mercado não estava tão abastecido. Hoje tem muitas empresas que ajudam, que informam, que catequizam o mercado de alguma forma. Sim. Mas também isso faz com que as pessoas fiquem um pouco preguiçosas no sentido de eu vou procurar informação aqui mesmo na internet e vou me virar com os e-books e com os materiais que eu tenho aqui. Sim. Em vez de buscar, por exemplo, uma formação, um curso, como você fez. Você enxerga isso também? Sem dúvida, né? Quando existe abundância, né, a gente desperdiça muito mais, né? Tipo, uma pessoa que tem lá a dificuldade de ter um determinado recurso, né? Água, por exemplo, ela vai cuidar da água de uma maneira muito diferente do que quem tem água em abundância. Eu acho que a informação que a gente tem hoje, principalmente dentro do universo aí de empreendedorismo digital, ela é extremamente vasta, porém ela não é estruturada, né? Tem gente que consegue estruturar isso de uma maneira bacana, tá lotado de gente que é autodidata e consegue ter resultados fantásticos, tá? Mas tem gente que sai pegando coisas que eventualmente juntas não fazem muito sentido. Né? Vira um Frankenstein lá, vira um pastiche que não é o melhor resultado para ela, não é o melhor resultado para o negócio, não é o melhor resultado para ninguém e, consequentemente, isso gera impactos no negócio, impactos na formação dessa pessoa e tudo mais. Sim. Como você é consultor e, enfim, olha para esses negócios, para muitos negócios digitais, quais você vê que são os principais desafios hoje dos empreendedores digitais? Assim? Acho que sem dúvida essa questão, né, de estruturação, né, muitos deles não sabem sequer quais são os serviços que oferecem, né? Quando sabe quais são os serviços que oferecem, não sabe qual é o melhor serviço, não é qual é o serviço que traz a maior margem de lucro. O melhor modelo de como vender. Não é o melhor modelo de como vender, né? Como falta muito essa base de administração, negócio, empreendedorismo, eventualmente as pessoas não entendem a diferença de lucratividade para faturamento, não sabe o que é margem de contribuição. Você consegue olhar lá e falar assim, qual é o serviço que é mais rentável para você? A pessoa não sabe. E isso muitas vezes faz com que ela tenha um esforço enorme em algo que não dá dinheiro, em algo que não dá resultado. Talvez esse tenha sido um dos maiores aprendizados que eu tive lá atrás e sofri um pouquinho, não me arrependo da forma com que eu fiz, mas talvez pudesse ser melhor, é justamente essa questão de precificação, prestação de serviço, né, de entender o que foi feito ali, como poderia ser melhor. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que a gente não vê muito acontecendo de uma maneira bacana entre boa parte desses empreendedores mais novos aí, novos pensando no negócio e não necessariamente na idade. E tem gente com 30, 40 anos empreendendo e por falta dessa base, eventualmente, não tem um trabalho tão estruturado. Sim, e quando você encara, eu sei que uma consultoria sempre vai ter suas particularidades, cada negócio é um negócio, não dá pra gente criar uma fórmula mágica, se fizer esse passo a passo aqui, você resolve. Não tem control-gestão, control-resultado, não né? Tem. Mas se você tivesse que dar um conselho, uma dica, ou que você gostaria de ter recebido também para solucionar esse tipo de problema, qual seria isso? Acho que essa questão de precificação é algo bastante importante, né? E hoje que eu me deparo muito também nas consultorias é que esse modelo de negócio não está estruturado. Muitas vezes a precificação também não está. E isso impacta em toda a gestão do trabalho, isso impacta em toda a gestão do processo. O que mais acontece hoje de quando eu vou dar consultoria é eventualmente faltar processo, faltar gestão, faltar documentação, e daí é meio que um ciclo, né, que uma coisa só vai piorando a outra, né? Como a pessoa não tem gestão, ela não tem processo, ela não sabe o que dá certo, né? Como ela não sabe o que dá certo, ela gasta muito esforço e não sobra tempo para gestão, tá? E fica sempre nessa de, não vamos conseguir, né? Fica sempre lá, tendo dificuldade para cuidar dessa parte administrativa. Né? Então, em linhas gerais, a gente podia falar que estruturar um processo, começar por aí, é um bom caminho. É claro que a gente sabe que tem um monte de passo a passo para conseguir isso, para aprender, mas estruturar um processo é um bom caminho para você começar a resolver alguns dos problemas que tem no seu negócio. Sem dúvida, né? A gente ouve muito falar de modelo de negócio, a gente ouve muito falar de planejamento de negócio, de plano de negócio, e tem modelos extremamente simples, né? Que é pegar lá um Business Model Canvas, que é um método ágil de se criar modelo de negócio, que boa parte das pessoas que são um pouquinho curiosas na
internet sobre empreendedorismo sabe que existe. Né? Desses que sabem que existe, poucos sabem utilizar. Né? Dos que sabem utilizar, pouquíssimos fizeram para o seu próprio negócio. Se a gente pegar das agências aí com 5, 6 anos no mercado, às vezes até um pouco menos, e for ver quantas criaram um modelo de negócio e quantas delas executam esse modelo de negócio, dá para contar nos dedos. Sim. A gente criou e está lá no nosso Instagram. Uma das primeiras fotos que a gente tem é o nosso primeiro modelo de negócio numa cartolina. Assim. Ó, sinal que faz sentido criar, né? Se a gente olha para os negócios estruturados e eles nasceram de Business Model Canvas, alguma coisa tem ali, Com né? certeza. Pode ser mágica, né? Pode ser que passou uma estrela cadente naquele dia, naquela hora lá, pode ser sorte, né? Mas eu acho que o planejamento inicial contribui bastante para tudo isso, né? Contribui, com certeza. Tem a frasezinha lá do Oscar que diz que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem, né? Sim. E é o cara que passava lá horas e horas arremessando na cesta, né? Então, querendo ou não, criar um modelo de negócio de uma maneira estruturada não deixa de ser um treinamento e daí ficar sempre revisitando ele e tudo mais. Sim. Tem uma coisa que eu lembro muito, a gente já conversou desse assunto várias vezes, que tem uma frase que você usa que eu gosto e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que assim, você fala assim, não dá pra... Se eu não sei fazer um arroz, não dá pra eu vender um arroz. Sim. Que acontece muito no nosso mercado. Acontece. Tipo, as pessoas perguntando, quanto é que custa um planejamento digital? Se você nunca fez você não vai saber precificar e, portanto, talvez você também não saiba entregar. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência. Como que a gente resolve isso? Acontece muito. Acho que talvez, né, vamos dar um reset, né? Talvez seja uma solução, né? Mas essa lógica aí de fazer o arroz, né, eu vejo muito isso em sala de aula e muito isso em sala de aula de pós-graduação, por exemplo, né? O aluno fala assim, então, mas como é que eu precifico, né? Quanto custa um determinado planejamento, né? Quanto tempo leva e tudo mais? E normalmente eu faço essa analogia do arroz ou de perguntar para o aluno, assim, você se sente apto para montar um restaurante? Daí, na maioria das vezes, eles vão falar assim, não sei. Por quê? Porque eu nunca entrei na cozinha de um restaurante, eu nunca tive um restaurante. Tá? E, eventualmente, é isso, né? Às vezes o cara, ele nunca entrou numa cozinha, ele nunca fez um arroz, ele nunca fez uma comida, ele fala assim, opa, então eu não estou apto para abrir um restaurante. Só que quando ele vai para o mercado digital, ele fala assim, nossa, eu nunca entrei dentro de uma estrutura de uma agência, eu nunca fui funcionário de uma agência, eu sequer nunca fiz um planejamento como freela ou qualquer outra coisa do tipo, e ele acha que ele é apto a vender isso para as outras pessoas. Né? Com coisas mais simples, né? Ninguém fala assim, eu vou ser marceneiro se ele nunca fez um banco nem para casa dele. Né? Só que com digital, sei lá, porque as pessoas acham que elas são aptas a vender. Rede social, eu posso. Eu posso sair vendendo isso para os outros, né? Claro, talvez se você for vender as suas fotos, né? Aí daí você fala assim, vou tirar minha selfie aqui e vou vender para as outras pessoas. Só que não é dessa forma, né? A gente tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura, tem todo um trabalho que você sabe o quanto que isso dá de trabalho. Se você nunca fez isso para ninguém, você não tem base nem para saber quanto tempo custa, quanto tempo leva e quanto que isso vai custar, né? Então a pessoa deveria no mínimo fazer isso para ela, para a própria agência, né? Eventualmente, sei lá, começa com um projeto social, vai fazer isso de graça para algum amigo, tudo mais, mas você tem que ter feito aquilo para você poder falar assim, beleza, agora eu sei fazer, eu sei quanto tempo leva, eu sei quanto custa e agora eu estou minimamente apto para sair comercializando isso. Sim. Eu vejo isso também como um problema que acontece no mercado, por isso que esse espaço aqui no nosso canal ele é importante, porque fortalece mesmo, mais agências fazendo, trabalhando, operando de um jeito certo, ajuda o mercado como um todo. A gente já aconteceu muitas vezes de alguns clientes chegarem machucadíssimos, assim, não acredito em marketing digital, porque eu tinha uma agência, mas talvez profissionais ou estruturas que tenham essa mentalidade. Eu nunca fiz, mas eu vou tentar fazer aí pra você e acaba não fazendo direito. Se a gente fizesse o paralelo isso para coisas extremamente simples, é assim, uma pessoa que nunca fez um brigadeiro gourmet na vida, ela fala assim, vou fazer um brigadeiro gourmet, sei lá com que sabor. Ela nem prova o próprio brigadeiro, mas ela sai vendendo. Aí você come o brigadeiro e fala assim, nossa, o brigadeiro é horrível. Aí você fala assim, nossa, odeio brigadeiro. Né? E você vai tendo milhares de pessoas que não gostam de brigadeiro porque elas tiveram uma
uma experiência ruim com um brigadeiro mal feito, Exatamente. que sequer aquela pessoa provou o próprio brigadeiro. É o que acontece com marketing digital, e todas as nuances, né? Marketing digital também tem um espectro enorme, né? Vai ter um cara que vai lá e vai vender um Frankensteinzinho de SEO, outro de social, outro de inbound. Né? E muitas vezes também não entrega a solução completa, porque o cara vira um tirador de pedidos, né? Ele só faz aquele pedacinho da história e que muitas vezes para o pequeno e médio empreendedores também não funciona. Fala assim, eu vou ser uma agência aqui de pequeno e médio porte para atender clientes de pequeno e médio porte para fazer mídia social para eles. Legal, só que provavelmente você não vai resolver a dor dele. Ele precisa de um departamento de marketing inteiro, precisa de um departamento de comunicação inteiro. Ele precisa da solução completa. Ele precisa de campanha, ele precisa de site. Ele precisa de campanha, ele precisa de site, ele precisa colocar lá o negócio dele no Google Meu Negócio. Ele precisa de tudo, porque ele não faz ideia. E ele muitas vezes vai procurar essa agência, esse freela, esse profissional, porque ele espera que essa pessoa vai fazer tudo aquilo. Ele nem sabe o que ele precisa, mas ele espera que o negócio dele esteja na internet com qualidade. E daí a pessoa vai lá e faz só postzinho de Facebook, Instagram. Se a gente pensar um pouco mais na necessidade do cliente, não no que a gente quer fazer, é uma boa forma também de estruturar um bom negócio digital, né? Sem dúvida. O que o mercado precisa? O que esse perfil de público precisa? Sim, e isso entra diretamente lá em modelo de negócio, né? Se a gente for olhar para o Business Model Canva, uma das questões, né, é proposta de valor e parceiros chaves. Se você é uma agência de social só, ou se você é uma agência só de inbound, e só, que eu digo é porque pela questão de um produto, né, um serviço ali, e não que seja um trabalho fácil, né? Tem um monte de coisa para fazer. O só aí é até injusto. Mas se você tem uma oferta como essa, provavelmente o seu público-alvo, né, os seus parceiros-chave são totalmente diferentes de alguém que é full service, né? Se você é full service, você consegue trabalhar com pequeno e médio. Se você é um produtor de conteúdo, se você é uma agência de performance, se você é uma agência só de social, talvez os seus principais clientes sejam agências maiores. Sim. E se você também não tem clareza, você acaba competindo com pessoas que poderiam ser seus parceiros, né? Você acaba não tendo uma boa entrega, porque você está prospectando o mercado errado. E daí, se a gente for olhar na prática, muitos dos problemas se solucionam num canvas lá, olhando o que você faz e com quem você deveria estar falando. Total, sem dúvida. Concordo contigo. Fê, pulando um pouquinho aqui pro professor Fernando. Quanto tempo você dá aula? Putz, eu dou... Sempre que tem esses papos, eu fico vendo quanto velho eu tô, né? Eu fiz um curso com você, acho que em 2013, talvez, ou 2014. Provavelmente, que foi já na SPDS, né? Então 2014. Eu dou aula desde 2010. Eu comecei lá bem próximo, né, do período de tá entrando no mercado de mídias sociais, tá empreendendo e tudo mais. Eu comecei com algumas palestras e uma das palestras que eu estava dando que foi num evento chamado World Camping, que é a grande evento lá do WordPress. Eu fui dar uma palestra falando sobre minha trajetória dentro do blog Twitter Brasil e eu conheci um cara, o Márcio Cabe, que na época ele tinha uma das primeiras escolas também de marketing digital, que era a Confid, e ele me chamou para dar um curso de marketing digital, inicialmente falando sobre Twitter. Era um curso grande, falando sobre várias mídias. Eu fui dar a aula sobre Twitter, na época por causa do Twitter Brasil. Consequentemente, daí comecei a falar mais sobre mídias sociais em geral e tudo mais. E essa foi minha primeira experiência com aula, realmente. Por causa desse curso eu comecei a dar mais aulas em outras escolas e tudo mais. Em 2012 eu tive minha primeira experiência como professor de pós-graduação. Fui dar aula numa pós-graduação voltada para o mercado digital também na Trevisan, e de lá para cá não parei mais. Daí começaram a surgir mais convite de aulas, comecei a dar aula fora do estado, e daí fui para Belém, Santa Catarina e mais um monte de lugar.
E fui começando a dar aula em outras pós-graduações e tudo mais, e estou aí desde 2010 dando aula. E quais são os cursos que você ministra? Hoje eu primordialmente dou cursos livres em duas escolas, uma é a Mirago e a outra é a São Paulo Digital School. Mirago é uma escola mais voltada para o mercado empreendedor ali, então normalmente são cursos um pouco mais longos, e eu dou as matérias de mídias sociais. E na São Paulo Digital School eu tenho alguns cursos lá voltados para mídias sociais e recentemente um para negócios digitais. Na São Paulo Digital School eu dou aula de Facebook Marketing, Instagram Marketing, LinkedIn Marketing, um de estratégia de mídias sociais, um voltado exclusivamente para Facebook, Instagram Ads. E agora, recentemente, a gente está com a primeira turma de um curso que é voltado para modelos de negócios digitais, que é bastante voltado para o empreendedor de negócios digitais, né? Então, agência, assessoria de imprensa que está tentando ser mais digital, agências tradicionais que estão tentando se digitalizar e principalmente, né, a galera que já é uma agência e quer escalar, quer crescer, quer estruturar melhor o negócio, olhar melhor para o modelo de negócio, então é voltado para esse público. Eu vou assistir esse curso aí, você sabe, Vamos lá, né? vai ser um prazer. Quais são os tópicos que a gente pode esperar? Qual é o programa desse curso? Modelo de negócio e entender mercado, e daí entra um pouco do que a gente está falando aí, de qual que é a sua proposta de valor, né? O que você entrega de serviço e entender quais são as diferenças, né? Porque dentro desse mercado a gente tem vários modelos de negócio, desde uma produtora de conteúdo, uma produtora de site, uma agência full service, uma agência de performance. Então falar desses modelos de negócio, o que a gente tem de vantagens e desvantagens dentro de cada um e quais que deveriam ser a proposta de serviço. Então fala um pouco dentro do modelo de negócio quanto da estruturação de serviços. Tem um outro módulo falando de precificação e a área comercial, uma parte de gestão de equipe, gestão de processo, ferramentas. Então, basicamente, aí fala das principais áreas de um negócio digital, de uma agência voltada aí para o ambiente de mercado do marketing digital. Muito legal, Fê. Eu estou aqui com a minha colinha, eu sei que esse curso vai acontecer, essa primeira turma acontece agora em maio, nos dias 13, 14, 16 e 17. Isso, a turma começa dia 13, né? Ele é um curso noturno, presencial, na Vila Madalena. Então tá com as turmas abertas, hein? Nossa primeira turma. Muito legal. Espero você lá. Com certeza, eu vou estar lá, sem dúvida nenhuma. Vai ser um Fê, prazer. Foi um prazer receber você aqui. Eu que foi agradeço. Muito bom o papo. Quando a gente costuma conversar sem as câmeras e tudo mais, a gente fica 2 horas falando. Né? Dava pra gente ficar aqui mais um tempão batendo um papo. Sem dúvida. A gente vai ter que repetir outras vezes. Tá bom, mas foi muito legal, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado um pouco também. E te espero aqui em breve. Obrigado. Valeu. Agradeço muito também. Obrigado, galera. Bom estar aqui com vocês. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo.